Podcast. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, sou Rafael Chinaglia, jornalista aqui do TOTS Developers. Eu quero que vocês recepcionem muito bem aqui também nossos convidados de hoje, que são o Alain e o Bruno Laia, que estão contribuindo e compartilhando conhecimento para o nosso episódio de hoje, que é Agile Outcome, agilidade orientada a resultado. Um tema muito em voga ultimamente, porque, afinal, é para você entender todo o processo de agilidade até o Product Ops. E eu quero que eles se apresentem, então, para que vocês possam conhecer. Alain, Bruno, bem-vindos e se apresentem aí para a galera. Bacana, Chinaglia. Obrigado aí, pela introdução. Pessoal, meu nome é Alain, eu estou à frente da agilidade aqui de uma das estruturas da TOTUS, Produtos e Soluções Cross. Nessa estrutura a gente tem 3 linhas de produtos, né? Nós temos aí o Proteus, mais especificamente o back-office Proteus, nós temos a Gesplan, soluções financeiras, e nós temos a TOTUS CRM, que tem soluções de CRM para os nossos clientes. A gente vem fazendo um trabalho bem interessante aqui de agilidade, totalmente conectado ali ao trabalho do Bruno, ao qual eu passo a palavra agora também para fazer a sua própria apresentação. Opa, muito obrigado, Alain, muito obrigado, Rafa, pela oportunidade aqui. Bom, eu sou o Bruno, né? Eu sou Agile Coach aqui da Engenharia Corporativa, eu cuido do time aqui de governança ágil, né? Então, nós é quem atuamos com a Alain, assim como atuamos com todas as outras estruturas de negócios para segmentos e plataformas aqui da TOTUS. E é um prazer estar aqui, né? A gente trabalha sempre muita sinergia, então acredito que com certeza vamos ter bastante papo aqui para esse podcast hoje. É isso aí, eu quero pedir que você que está acompanhando a gente aqui, seja pelo YouTube, ou seja pela sua plataforma de áudio preferida, que você compartilhe esse episódio com quem você conhece, com quem você acha que vai se interessar também pelo tema, para que possa aprender bastante, junto com a Alain, com o Bruno aqui, um tema muito importante de ser compartilhado aqui. Bom, a gente sabe que agilidade não é apenas um desafio, né? O desafio, na verdade, é a escala. Em grandes empresas, como garantir, então, que centenas de squads, né, não estejam apenas rodando rápido, mas rodando na direção certa? Esse é um dos temas muito importantes hoje em dia. Eu quero perguntar, então, para vocês dois, começando pelo desafio principal, o que significa, na prática, trabalhar como um só produto, né? Quando se tem uma estrutura complexa e de grande porte. É um baita desafio, né? É isso aí, Chinaglia. Essa pergunta é bem interessante, né? Porque ela depende muito de que empresa a gente está falando. E aí nós vamos trazer, né, o cenário aqui da TOTUS para os nossos ouvintes aí, pessoal que está acompanhando a gente, né? A gente acaba tendo não só um produto, mas a gente pode falar em linha de produtos, sabe? Quando a gente pensa, por exemplo, no back-office Proteus, né, não é só um produto que o cliente precisa, ele precisa de uma série de produtos que a gente acaba chamando de módulos, mas que em outras empresas poderiam ser, com certeza, produtos, porque são bem completos nas suas funcionalidades, naquilo que atende. A gente está falando de um fiscal, a gente está falando de um controle de estoque, né, de uma contabilidade. Então, em outras empresas acabam sendo produtos, mas para nós é uma linha de produtos. E aí, Chinaglia e todos que nos ouvem, a gente faz um trabalho para que a gente consiga integrar todas as equipes participantes dessa linha de produto, todo o value stream dessa linha de produto. Então, nós estamos falando de engenharia, nós estamos falando de um frontline, que é o time de atendimento, nós estamos falando de times de design, times aí de SRE, nós temos times, né, também, obviamente, de desenvolvimento com a parte de negócio. E isso tudo precisa estar numa constante sinergia, num perfeito relacionamento, para que a gente consiga entregar o valor que a gente precisa, né, fazer para os nossos clientes. E nisso a agilidade entra com um ator principal nesse processo, mas não só a agilidade local, como também, né, toda a estrutura corporativa.
E aí eu queria pedir ao Bruno que falasse um pouco mais do ponto de vista dele, corporativo, de como que ele vê, né, essa questão de um só produto dentro de uma companhia tão grande e desafiadora que é a TOTVS. Exato, né, Alan? Acho que a gente tá longe de ter um só produto, né? Nós temos mais de 200 produtos, mas a gente tem um grande desafio enquanto governança de agilidade, que é fazer com que essas estruturas se conversem, né? Nós atendemos os 12 segmentos do mercado, nós estamos presentes em moda, varejo, distribuição, estamos presentes em construção, né? No ramo educacional, assim, são muitos segmentos, né? Hotelaria, isso só que eu estou me lembrando aqui agora. Mas a gente tem, assim, um grande desafio de deixar com que as áreas, assim como a área do Alain, a gente tem alguns outros Agile Coaches, né? Mas deixar com que as áreas tenham autonomia e, de certa forma, a gente também precisa exercer uma governança para que essas áreas consigam trabalhar em sinergia. Quando a gente fala de produtos e soluções cross, a gente tem diversas iniciativas super interessantes que nascem lá e, de certa forma, outras estruturas também podem beber dessa fonte tão rica. Assim como produtos e soluções cross também bebem de outras fontes. E a nossa função enquanto governança, basicamente, é a gente fazer com que esses times orquestrar, né, todas essas iniciativas, mostrar que elas existem, dar luz às iniciativas, apoiar com que as áreas consigam trabalhar em conjunto nos mais variados contextos que elas têm. A gente tem que garantir com que todas as estruturas tenham autonomia, principalmente estruturas especialistas, mesmo que sejam governanças de temas, né? Quando a gente fala de design, a gente tem aqui uma estrutura de design que é a governança de tema, mas a gente tem outras estruturas especialistas nas frentes de produto, nas frentes de engenharia, algumas vezes, né? Então, embora não esteja diretamente na minha alçada, mas do ponto de vista de agilidade, a gente garantir que todo mundo consiga se posicionar dentro da companhia de acordo com o seu contexto. A gente sabe que os contextos são diferentes. E um grande papel que a gente tem enquanto governança é de ser trusted advisor dessas áreas, né? Basicamente é da gente deixar com que elas façam aquilo que elas têm que fazer, sem burocratizar, mas de certa forma garantir, né, que elas estejam em sinergia, que elas cumpram as melhores práticas que a gente enxerga do ponto de vista de agilidade, de processo e de governança. É mais ou menos isso aí que a gente faz, Alain? Como é que é? Legal, Bruno. Eu acho que você trazer isso mostra como é desafiador, né, essas questões. E eu acho que aí reside um pouco, né, não, nós vamos falar de muita coisa aqui ainda, mas um pouco do valor dos times de agilidade atualmente. A gente vê que se a gente deixar a coisa por si só, muitas vezes os diferentes times e diferentes áreas que estão na value stream não vão se integrar, né? Muitas vezes ficam ali reduzidos à sua própria observação local, à sua própria cultura, que nem sempre é a melhor, né, para a companhia ou para os clientes. E aí é que vem o trabalho que a gente vem fazendo, né? Em especial aqui a gente tem pessoas voltadas só para o tema de cultura, de como a gente trabalha isso de uma forma estratégica, desdobramento disso para o tático, para o operacional, porque realmente é um aspecto primordial. Se a gente não trabalha essas questões, depois o resultado não aparece da forma que a gente gostaria. Então, a gente faz esse link, né, do processo, que muitas vezes o processo nada mais é do que uma cultura que é praticada nas áreas, né? O processo ele é uma, vamos dizer assim, uma consequência e demonstra a própria cultura das áreas. E aí a gente vai trabalhando essas questões de processo quando a gente enxerga que aquilo ali não está trazendo um resultado, que existem oportunidades de melhoria, nós vamos junto com os times, junto com a engenharia, muitas vezes junto com a engenharia corporativa, ali o Bruno aqui representando, né, o time ali, a gente vai discutir as melhores práticas, os melhores processos, para justamente a gente, com o tempo, incorporar isso como uma cultura melhor para as áreas, né? Então, é um pouquinho disso que a gente vai tratando para vencer esse desafio que é a cultura no dia a dia. Tem até aquela famosa frase do Peter Drucker, né?
que a cultura janta a estratégia, né? Ou toma a estratégia no café da manhã, algo nesse sentido. E aí vem o manager e fala assim que não é só o café da manhã, não, vai comer a empresa toda, né? E tem um pouco a ver com isso mesmo. Realmente a cultura é uma parte, um aspecto importantíssimo da companhia e de qualquer parte ali de value stream para que a gente consiga alcançar os resultados que a gente precisa alcançar. Com certeza. Perfeita as ponderações de vocês, muito legal. E como manter, então, essa cadência, né, essa coerência entre tantos times diferentes que toda empresa tem, sem que eles percam a autonomia? O que dizer? Essa pergunta é bem interessante, Chinalha, porque há muito tempo atrás a agilidade veio, né, defendendo uma autonomia muito grande para os times, coisa que não faz mais sentido nos tempos atuais, né? Eu acho que esse assunto já foi superado e a gente entende hoje que a autonomia ela é limitada, né? Ela não é uma coisa totalmente ali dos times ou de squads, enfim, dependendo do que seja o modelo. Então, a gente visualiza isso na nossa estrutura dessa forma, ou seja, a gente trabalha a autonomia de uma forma consciente. Nem tudo é autonomia do time. A gente tem regras gerais que são advindas de conhecimento de boas práticas, coisas que a gente entende que normalmente funcionam. Ah, pode ser questionado? Pode ser questionado. A qualquer momento, qualquer um pode questionar isso que a gente vem trazendo, mas não precisa que times novos caiam nos mesmos erros que times que já passaram por isso, né? A gente pode aprender com todo mundo que veio. E existem práticas, né? Às vezes, uma das práticas bem antigas de Scrum, agilidade, é Dory Dodge, né? Dory Dodge, ele, de certa forma, ele restringe a autonomia de um time, né? Ela já mostra há muito tempo que essa autonomia não é ilimitada. Você tem práticas, por exemplo, de engenharia que são para a segurança do cliente, para a segurança do produto, do resultado da companhia e dos próprios times, né? Essas práticas elas têm que ser seguidas a priori. Podem, como eu disse, ser questionadas, mas até então elas devem ser seguidas. E para isso, também complementando essa resposta aqui, é muito importante rituais que a gente tem dentro da companhia, tanto a nível corporativo quanto a nível específico das nossas áreas. Eu vou citar alguns exemplos aqui só para vocês terem uma ideia. A gente tem um encontro periódico dos agilistas com os líderes, com as lideranças de times. Para quê? Para a gente discutir justamente esses aspectos. O que vem funcionando, qual que é o próximo passo de melhoria contínua, o que nós vamos estabelecer como uma nova prática para que a gente alcance um resultado superior ao que a gente vem alcançando. Então, vejam que não é uma ditadura também, né? A gente tem ali um diálogo muito interessante com os times, com toda a estrutura da companhia, para que a gente entenda o que faz sentido e o que não faz sentido da gente praticar, e isso nos leva a um resultado superior. Porque se a gente está falando ali, só na minha estrutura, de mais de 40 times de desenvolvimento, nem sei o número do corporativo, mas depois o Bruno traz para a gente, né? Como que a gente vai trabalhar de uma forma que não tenha o mínimo de política, o mínimo de governança, né? Então, acredito que hoje o mercado já entende isso, principalmente em grandes companhias, de que é necessário uma governança, de que é necessário um sincronismo e uma sinergia em termos de políticas e boas práticas. Perfeito. O Alain trouxe um ponto que me chamou a atenção, que eu acho que é bem interessante, né? E até para quem está curioso antes, a TOTS a gente tem ali basicamente mais de 3.000 pessoas nas frentes de desenvolvimento, um pouco mais de 3.000 pessoas, né? Quando a gente fala dos times que a gente atende aqui. Então é um desafio bem grande, né? Tá aqui na posição de fazer a governança disso é um desafio bem grande. E o Alain trouxe algo que eu acho extremamente importante a gente ter em mente, né? Porque muito tempo a gente realmente veio com um discurso de que a gente deveria ter autonomia total para trabalhar da melhor maneira possível. E está tudo certo. A gente trabalhou da melhor maneira, né? A gente fez times mais velozes, a gente criou estruturas
que saíram daquele monolito lento e foi para um monolito mais voltado à agilidade, foi para um modelo mais voltado à agilidade, me desculpa. Então, assim, nós conseguimos fazer essa evolução. Mas o fato é que a gente foi entendendo que a autonomia ela vai sendo conquistada na medida do possível e que a autonomia, sem algum tipo de alinhamento, é um caos. Né? Basicamente é isso. Então, aqui que entra a roupagem de uma governança de agilidade, principalmente numa companhia do tamanho da TOTVS. Né? Não uma governança, como a Alain falou, não uma agilidade que é uma polícia ou que está ali para burocratizar, mas uma agilidade que está focada em dar o enablement para que as pessoas consigam e para que elas possam trabalhar da melhor maneira possível. De novo, né? Dentro do contexto que elas têm. A gente tem que falar sobre isso e falar muito sobre isso, dentro do contexto que elas têm. Né? O que eu penso muito é que a gente teve uma primeira onda, isso aconteceu aqui na TOTVS, assim como aconteceu no mercado, onde a agilidade ensinou a gente a construir mais rápido, onde ela foi mais tática, onde ela foi mais focada em engenharia. Eu acho que agora o grande desafio da agilidade é agora como que a gente constrói certo. Ela vai ser mais estratégica, mais focada em produto e mais focada em finanças. Isso exige, sim, essa autonomia que o Alain comentou, né? Isso exige com que as áreas tenham autonomia, mas a gente precisa dar o enablement para que essa autonomia aconteça sem caos, né? Para todo mundo ir para o mesmo caminho. E Bruno, e pessoal que está nos ouvindo aí, tem um ponto aqui até que eu não tinha trazido, mas eu acho legal compartilhar com todo mundo, porque é um orgulho da nossa área, um momento em que a gente consegue reunir todo mundo no mês e fazer um trabalho de alinhamento, que eu acho que tem tudo a ver com essa questão que foi lançada pelo Chinalha. É um momento em que a gente para toda a estrutura, às vezes 4 horas seguidas, e a gente vai conversar sobre o que está acontecendo dentro da área, né, dentro da nossa diretoria de produtos ali. O nosso diretor vem trazendo os direcionamentos, as mensagens que ele tem para a estrutura, qual que é o nosso foco, que ponto da estratégia que está positivo, que ponto que a gente tem que ter mais atenção. As nossas metas também são demonstradas, então todos estão sabendo o que está acontecendo, o que a gente está conseguindo alcançar, o que a gente não está conseguindo alcançar. E a agilidade, nesse momento, tem um palco importantíssimo para alinhar todos os aspectos que a gente vem trabalhando. Isso é fenomenal, pessoal, porque é, é muito difícil no dia a dia você ter contato, né, com toda a estrutura. Isso, a gente sabe que comunicação é um desafio muito grande nessas estruturas maiores. E a gente consegue falar ali da parte cultural, a gente consegue falar ali da parte de processo, o que a gente está trabalhando, o que a gente precisa de apoio dos times, dos desenvolvedores, dos product owners, product managers. A gente consegue também demonstrar uma gestão à vista que a gente pratica, então fica claro para todo mundo a performance de cada time, do value stream, dos nossos indicadores-chave de performance, principalmente os associados a cliente, né? Se a gente está fazendo um bom trabalho com os nossos clientes, se tem algum ponto que a gente precisa redobrar atenção. Também alguns aspectos corporativos a gente leva, e, nesse sentido, um ponto também igualmente relevante é estar ao lado, né, dessas estruturas corporativas. E uma que eu não falei e falo agora é o RH. O RH é um parceirão nosso, né, a nossa business partner está o tempo inteiro junto com a gente, e nessa reunião não é diferente, ela tem um espaço ali para a gente trabalhar os assuntos também. Perfeito. E tudo aquilo que escala, né, Rafa, assim, a gente tem também aqui Fórum de Agile Coaches, por exemplo, onde, aí saindo um pouco para fora das estruturas, né, a gente tem lá representantes de agilidade de todas as frentes da TOTVS. Num evento, inclusive, tivemos um recente agora, né, lá em presencial, lá em São Paulo, que foi sensacional. Foram 2 dias ali de um evento super rico. Né? Não sei quando esse podcast vai ser postado efetivamente, mas estamos aqui pertinho aqui do tempo que isso ocorreu.
Mas, basicamente, assim, do ponto de vista de agilidade corporativa, a gente tem que estabelecer também rituais, a gente tem que estabelecer cadências e cerimônias, onde as áreas consigam trabalhar de maneira mais integrada. Né? Nós temos um processo que ele basicamente define um ritmo mínimo para que essas áreas sigam. Elas têm as particularidades dela, como a Alain comentou, que tem ali uma ótima prática de incluir essas pessoas de negócio, de produto, de engenharia, todo mundo ali em uma agenda durante 2 ou 4 horas. Outras áreas fazem de outras maneiras, mas é muito importante que o resultado final seja que as pessoas se conversem, que a gente fortaleça a comunicação e que a gente tenha objetivos comuns. E aí o papel da governança é facilitar com que isso aconteça. Então, é muito nesse sentido. E que tipo de atrito ainda tem aparecido entre as equipes, né? Entre as áreas, e como vocês têm resolvido, solucionado isso? Quer levar aí, Bruno? Posso. Acho que Vai lá. essa, sim, né, é um dos maiores desafios que a gente tem do ponto de vista de uma área de governança, porque atritos existem, né? Não dá para a gente dizer aqui que todo mundo senta numa sala e concorda com tudo, né? Não existe, né? Quando você senta ali, vira um motim, né? Então, assim, a gente tem atrito, mas tem que ter uma gestão de conflito eficiente, tem que instruir as pessoas a se posicionarem com uma comunicação não violenta. Então, assim, a gente utiliza muito de mecanismos e de ferramentas que nos apoiam, basicamente, a estar ali com essas pessoas e dar voz para elas, né? A gente também se preocupa com aquelas pessoas que às vezes falam mais alto, né? E a gente tem que endereçar para que todos sejam ouvidos, para que todas sejam ouvidas. Então, é um desafio grande fazer essa gestão de conflitos, mas é algo que a gente consegue fazer, porque basicamente o nosso foco principal sempre é em fazer o melhor para a companhia e para os nossos clientes. E isso é o foco de todo mundo. Então, nós temos a grande sorte de ter isso aqui na companhia, que faz parte da nossa cultura. Está todo mundo preocupado aqui em ser trusted advisor do nosso cliente. Então, basicamente, quando a gente tem uma cultura assim, está todo mundo focado nisso, fica mais fácil da gente tangibilizar valor das iniciativas e da gente fazer a gestão de conflito. Porque no final o objetivo é o mesmo, né? Independente de talvez uma área ou de uma estrutura ou de um segmento ter alguma necessidade em detrimento da outra, eu vejo também que as pessoas às vezes dão muito espaço e abrem mão daquilo que é mais importante para a companhia, pensando naquilo que é mais importante para a companhia, né? Então, isso é muito importante. E é graças à nossa cultura, que é o que a gente vem falando aqui. Acho legal aqui também trazer a realidade mais próxima ali do operacional, onde a gente vê algumas tensões. Isso é normal, né? A gente fala aqui na TOTS que nós somos um bando de inconformados e tem hora que a gente fica inconformado com o processo alheio, né? Com situações ali que a gente acha que podem ser melhores. Eu entendo que o time da agilidade ele também tem um papel bacana nesse ponto, porque a gente pode ser um ponto de neutralidade dentro das discussões que muitas vezes acontecem entre várias áreas, sabe? E como um ponto de neutralidade, a gente consegue atuar muito direcionando essas tensões, esses inconformismos, né, com o processo, que às vezes o pessoal entende que pode ser melhor. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, porque a nossa área ela está alocada, né, na estrutura de desenvolvimento de produto, mas a gente atua com todas as outras áreas. A gente faz interface com CS, com CX, com o time de atendimento. E recentemente, por exemplo, surgiu um desses casos, né, em termos de link, quem está nos acompanhando aí, né, a ideia de a gente trabalhar um pouco na redução de desperdícios. Surgiu uma das ideias ali dos times de produto de que havia algumas atividades, né, que eram ali de integração no value stream ali entre suporte e desenvolvimento que estavam desperdiçando tempo
né, de ambos os times. E aí eles nos convocaram para que a gente pudesse redesenhar e trabalhar algum processo, alguma iniciativa que a gente reduzisse esse desperdício. E aí, como disse o Bruno, né, entra uma área de enablement, da gente mapear quais são as dificuldades de ambas as áreas, por que a gente tem esse desperdício, e a gente acaba chegando num mapeamento que, eventualmente, a gente tem que ajudar num ganho de competências. Não que o nosso time vá fornecer tudo isso, muitas vezes é o próprio time de desenvolvimento de produto que fornece ali o conhecimento para as outras áreas, como no caso desse aí, do suporte, do atendimento. E está sendo feito um trabalho muito interessante ali entre essas três áreas, para que, ao final de tudo isso, o nosso time de atendimento esteja mais capacitado do que ele já é hoje, que é uma das referências nossa, é uma fortaleza, para que a gente reduza, por exemplo, algumas dúvidas que ainda chegam no time de produto e que não precisariam chegar, né, se a gente conseguir chegar no objetivo que a gente tem. Então, aí a gente mostra, né, o que o Bruno falou, de mediar situações, de direcionar para a melhor forma possível de solução e de, muitas vezes, colocando todos os times para trabalhar junto em prol, no final das contas, do nosso cliente, que vai ter um atendimento melhor. É isso mesmo. Até uma coisa que a gente acabou não falando ainda, mas é importante, e a agilidade sempre falou muito disso, e a gente continua falando disso, né? E isso trouxe resultado, é que a gente tem que ter um ambiente de segurança psicológica para as pessoas falarem. Então, assim, por mais que a gente tenha times com maturidades diferentes, modelos de trabalho diferentes, né? A gente precisa ter um espaço onde as pessoas consigam se comunicar sem que haja algum tipo de julgamento. Porque às vezes a pessoa vai levantar a mão e vai falar de algum problema que para uma estrutura é super simples de resolver, mas para aquela estrutura não é, principalmente olhando para contexto, né? Então, assim, isso que o Alain colocou foi uma ótima colocação, né? Porque basicamente quando as pessoas têm segurança psicológica para discutir, esse conflito vira uma construção, né? Então, acho que é um pouco disso. Que aprendizados vocês já tiveram ao integrar times com culturas ou maturidades tão diferentes? Com certeza, muita coisa, né? Com certeza. Rafa, eu acho que essa pergunta ela vai me dar a oportunidade de falar sobre alguns trabalhos que a gente fez aqui na área nos últimos 2 anos, né? A gente recebeu, nos últimos 2 anos, 2 empresas novas para integrar ao ecossistema, né, a toda a nossa linha de produtos e soluções cross. Foi a Gesplan, inicialmente, foi a primeira que chegou, e depois a TOTS CRM, né? Cada empresa, cada linha de produtos, ela tem uma cultura diferente, ela tem sua própria história, né, seu próprio legado, e isso é muito importante da gente respeitar num processo de integração, sabe? A gente trabalhou inicialmente com a integração da Gesplan, que já tinha uma cultura muito grande de cliente, de cliente no centro, de foco ali em solução e produto. E qual que é o desafio, né? O desafio é que diferentes empresas, diferentes times, e a gente precisa conseguir trazer uma sinergia e uma única forma de gestão, para que a gente consiga ter um ganho de produtividade, um ganho de performance, um ganho de resultados, e principalmente para que a gente consiga fazer gestão de uma forma natural e de uma forma eficiente. É, é claro que é um processo demorado, o time do Bruno também nos apoia muito, né, que é a governança ágil, a própria engenharia corporativa como um todo, nesses processos de integração. Quando a gente vai para a TOTS CRM, a gente vê que é uma empresa que tem algumas coisas similares com o Gesplan, mas tem um contexto totalmente diferente. E isso, eu estou falando de organização, de estrutura,
Mas quando a gente vai no indivíduo, a gente vê que esses momentos também têm grandes inseguranças, né? E como é que vai ser? Estou me unindo a uma nova estrutura, de repente uma empresa adquirida, como é que vai ser essa integração na TOTUS? Vou continuar onde eu estou? Não vou continuar? Né? Tem muitas questões aí que um time de agilidade tem que ser habilidoso em conduzir isso junto com a camada de liderança para que a gente tenha resultados. E aí, nesse processo, né, a gente entende a cultura de cada um, a gente entende que existe um modelo de trabalho único a ser aplicado, mas que, no final das contas, a gente vai ter um ganho de sinergia e um aumento de performance após todo esse trabalho. Perfeito, perfeito. Eu acho que assim, né, a gente tem a função quando está recebendo empresas novas, e a TOTS faz muitos M&As, né, de basicamente dar espaço para entender o que funciona lá, né, e mostrar para essas empresas, para essas adquiridas, o que funciona aqui também, né, o que a gente tem aqui de bom e tudo mais. Então, a gente tem basicamente alguns projetos que a gente, inclusive, chama carinhosamente de integras, né, onde a gente faz um diagnóstico com essas empresas para entender quais são os modelos de trabalho, aí que entra a governança, apoiando uma estrutura, está trazendo ali uma empresa adquirida, né? E quando a gente fala de maturidade, independente de ser uma adquirida, ou no nosso caso aqui, enquanto governança, que a gente trabalha com times de diferentes maturidades, é entender que a maturidade não é um fim, né? As pessoas, nossa, aquele time ele está imaturo em determinado tema e, na verdade, não é uma linha de chegada, é uma jornada. A maturidade tende a evoluir, né? Eu gosto de brincar que quando o mato é alto, melhor ainda, porque aí a gente tem muito mais oportunidade de evolução. Então, nós temos aqui também uma outra ferramenta que, inclusive, a estrutura do Alain utiliza, que é a rodagem, né? Que basicamente vai nos ajudar ao quê? A captar as percepções das estruturas. Primeiro, quando a gente fala do domínio de negócio, então, assuntos ligados a produtos, a relacionamento com o cliente, a user experience, que o Alain comentou, né? A entrega de valor, a satisfação do cliente. Então, tudo isso passa pelo pilar de negócio e a Roda Ágil, que é uma ferramenta corporativa que a gente entrega para as estruturas, ela mede a maturidade nesse pilar. Assim como também mede a maturidade no pilar de cultura, no pilar organizacional, no pilar técnico, né? Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de relação humana, de colaboração, de auto-organização. Quando a gente fala ali do pilar organizacional, a gente vai falar de métricas. Então, é bem completo. E é importante que a gente faça esse diagnóstico anualmente, minimamente anualmente. A gente gostaria de fazer mais vezes, mas demanda um esforço da gente fazer. Mas é para entender aonde os times estão, quais são os pontos de oportunidade. Muitas vezes a gente estabelece para o próximo ano as decisões estratégicas e os OKRs que a gente vai trabalhar, muito por conta desse assessment de maturidade que é feito, né, da rodagem. Bruno, Então, pode falar. eu ia comentar que é um trabalho que traz ganhos enormes para todos os participantes, né? Só para citar aqui, né? A gente teve como resultado pessoas profissionais que ficaram muito mais satisfeitos depois desse trabalho de integração, porque muitas vezes, né, não praticavam alguns conceitos de mercado, e isso eu estou falando tanto de processos, quanto também de práticas de engenharia, de software, e também práticas de gestão de produto. A gente, modéstia à parte, consegue levar um aumento de maturidade nessas áreas muito grande. E estou esquecendo aqui, mas não menos importante, práticas de liderança de pessoas também, porque no final são pessoas que vão entregar esse resultado. Isso é muito satisfatório quando a gente vê esse ganho, quando a gente vê as pessoas percebendo que elas estão ganhando muito com o processo de integração, na companhia. Um outro ponto também, né, a gente está citando aqui a parte mais operacional, mas a gestão também, né, fica bastante satisfeita, porque recebe ali, né, uma missão de gerenciar um novo negócio
E muitas vezes as ferramentas não estão prontas, os processos não estão prontos para fornecer ao gestor a informação para a tomada de decisão, para fornecer ao gestor aquilo que precisa de cultura, que precisa de processo, tanto na parte de engenharia de software quanto na parte de gestão de produtos. Então, o benefício para todos nesse processo é muito grande. Obviamente, tem que ser feito com parcimônia, tem que ser feito com respeito, né, a todos os envolventes e ao legado daquela própria companhia, daquela própria linha de produtos. Com certeza, Alain. Como na TOTS a gente é bastante inconformado, né? Esse acesso de maturidade que a gente está comentando, integra e tudo mais, hoje ele capta as percepções das pessoas e isso é muito importante, é fundamental para a gente estruturar modelos de plano de ação e para a gente minimamente dar o norte de para onde queremos e para onde precisamos ir, né? Mas a gente também tem aí agora um desafio grande de evoluir para que a gente consiga tomar essas decisões olhando para as percepções das pessoas e também para os nossos indicadores, né? Quando a gente pensa muito no conceito de data-driven e tudo mais, a gente precisa começar a integrar essas duas visões. Então, esse é um grande desafio que a gente tem aí, o Alain vem apoiando a gente, são muitos... Na TOTS a gente bate muito papo, né, Alain? Porque a gente conversa bastante e a gente entrega bastante com esses papos, né? A gente gera bastante resultado. Então, vem um desafio aí pela frente de basicamente a gente falar um pouco mais de indicadores e fortalecer essa tomada de decisões baseadas em dados também. Muito bom, nosso papo está fluindo bastante e eu queria aproveitar e perguntar qual que é o maior sinal de que um time virou a chave e realmente começou a operar de forma integrada com as demais áreas. Tem alguma coisa que marca esse período? Essa é uma pergunta bem interessante, sabe, Rafa? Porque o que acontece? Eu vou falar um pouco de percepção, agora não tão orientada a dados, bem qualitativo, mas uma coisa que eu vejo bastante é o discurso. O discurso muda. O discurso de um time que está bem integrado, ele para de falar que entregou a parte dele, ele para de falar como uma empresa adquirida e ele começa a falar como uma empresa TOTS, né? Ele começa a falar pela TOTS. Então, não é mais entreguei minha parte, resolvemos juntos, né? O resultado passa a ser coletivo. Para de ser uma sopinha, que tem vários pedacinhos ali separados e começa a ser um caldo, né? Cheio de ingredientes, mas que forma o caldo e ninguém sabe ali individualmente o que foi feito por cada um desses ingredientes, mas no final a gente tem um caldo e eu acho que é bem nesse sentido, é bem nessa linha. As pessoas elas se sentem integradas e elas de certa forma sem perceber mudam o discurso. Elas têm um discurso de estou integrado, efetivamente. Aí a gente vê que virou a chave, né, Alain? Eu vejo isso também, acho que o Bruno foi bem certeiro ali na resposta dele. Vou só fazer alguns complementos, né? Porque a gente vê que no dia a dia os rituais que a gente está acostumado a perceber nos times, né, que já trabalham muito tempo com a gente, eles começam a fluir também nesses times que são integrados. Então, você vê com facilidade a pessoa discutindo algumas métricas de negócio, discutindo algumas métricas de performance, apresentando ali, né, resultados, seja para os seus gestores, seja para o próprio time, discutindo esses resultados, sabe? Existe também, de nossa parte, né, como uma área cross, quando a gente consegue demonstrar o próprio resultado desses times, como eu falei, a gente tem alguns rituais que a gente discute o resultado de cada time. Então, a gente começa a ver que o time entrou na sinergia que existe dentro das linhas de produto e a gente consegue falar do resultado deles, eles conseguem falar também de como eles aprendem com outros times e compartilham também conhecimento com outros times. Então, acho que isso, junto com uma visão de resultado,
isso mostra a integração dos times, quando eles conseguem virar essa chave. Muito bom. E tem tanta coisa para a gente conversar ainda, mas o tempo já está passando muito rápido, porque o papo fluiu bastante. Então, eu quero convidar nossos ouvintes e espectadores para que estejam ligados aqui nos canais da TOTOS, para que a gente avise os próximos episódios, porque vamos ter que dividir esse assunto em várias partes, porque está rendendo muito. Então, a gente tem muita coisa para falar ainda. A gente tem coisa para falar sobre o pipeline de insights, tem que falar também sobre autonomia segura, e muitos assuntos que vão chegar ainda durante o papo. E eu quero agradecer de novo a Lain e Bruno. Vocês querem acrescentar alguma coisa para a gente encerrar este primeiro episódio, então, já que a gente vai fazer alguns, né, sobre esse tema? Bacana, Rafael. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, com todos os nossos ouvintes, e queria me colocar à disposição, né, caso alguém queira entrar em contato, detalhar um pouco mais algum tema desse aí, né, vai me encontrar fácil no LinkedIn, não tem muitos Alains, não, e o meu endereço é justamente LinkedIn/in/Alain. Então, pode me chamar, dentro do possível, a gente responde, a gente se conecta, e digo que foi um prazer estar aqui com o Rafael, com o Bruno, né, nessa discussão de temas que, para nós, é o nosso dia a dia, nos motivam, e é a nossa busca, né, de entregar mais resultados, ajudar os times a entregarem mais resultados dentro da própria companhia. É isso aí, pessoal. Eu deixo aqui um recado, né? Eu acho que a agilidade ela não é mais apenas uma prática de delivery, né? Mas ela, na verdade, agora toma um formato de ser a engrenagem da estratégia central do negócio, né? O que faz o negócio acontecer. Espero que a gente fale disso nos próximos episódios, estou ansioso. Mas agradeço muito a oportunidade, Rafa. Agradeço a oportunidade de estar aqui do lado do Alain, que é um profissional que eu admiro profundamente, né? Foi uma das pessoas com as quais eu mais me conectei quando entrei na companhia. Então, é um prazer. Deixo aqui também o meu LinkedIn está sempre aberto, pode me chamar lá no chat, @BrunoLai, eu estou sempre à disposição para bater um papo ou tomar um café virtual ou presencial, se estivermos em São Paulo, Belo Horizonte, Santa Catarina, sempre estou aí viajando em algum lugar, então podem me chamar que a gente se encontra. Perfeito, muito bom. Alain, Bruno, muito obrigado. Obrigado a você que acompanha a gente aqui, seja pelo YouTube, seja pela sua plataforma de áudio preferida. Fiquem ligados que retornaremos com mais assuntos de agilidade com Alain e Bruno. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Até mais, pessoal. Podcast.